dia, shalom a todos, Deus abençoe a cada um. Mais uma vez estamos aqui com a graça do Senhor, sempre nos alegrando pela oportunidade que temos de exaltar o Senhor em cima da sua palavra. E o nosso tema é a igreja triunfante, ou seja, a igreja que caminha em vitória. E o assunto hoje é a igreja como governo, a igreja, o poder que ela recebeu de Deus para governar. Até ontem eu não tinha a definição daquilo que iria ministrar, mas ouvindo a palavra abençoada que a pastora Estela trouxe ontem, e lembrando um assunto, uma palavra que ela disse, uma frase, que tudo se encaixa, né? Nas coisas de Deus é assim mesmo. Então, Deus criou o céu e a terra e não há absolutamente nada que não faça parte de um todo. Tudo é um quebra-cabeça que jamais o homem vai conseguir alcançar a razão de cada coisa. Então, considerando isso, aí veio ao meu coração estar ministrando um pouco sobre o poder que Deus deu à sua igreja. Eu queria ler um verso que está em Lucas 10, 19, que diz o seguinte: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Esta palavra está dizendo que nós, aos seus discípulos, entendamos bem, depois vou esclarecer isso um pouco mais para frente, segundo o entendimento que tem. Isto aqui, Deus nos deu poder, Jesus nos deu poder sobre todas as trevas, Satanás e toda a sua comitiva, vamos dizer assim. Pisar em serpentes e escorpiões, lógico que isso leva para o deserto e etc., mas aqui claramente se refere ao nosso inimigo, Satanás. A igreja, através da fé no Senhor Jesus, na sua palavra, ela tem poder para agir, para transformar situações, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo terreno. Ela tem esse poder. Este assunto não é um assunto que todos aceitam muito bem, né? Mas o fato é que nós temos. Deus, né, através do Senhor Jesus, nos concedeu isto. Agora, a questão é, todos estamos nesta fé? Todos estamos preparados para esta obra? Eu entendo que não. Eu entendo que é uma parte da igreja, alguém que se interessou, buscou, né, alcançar níveis superiores através da oração, estudo da palavra, etc. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: pois a nossa luta, ou combate, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, deixa claro que o inimigo, ele trabalha, ele tem o seu campo de ação no mundo, nas regiões celestiais, ou seja, tudo é dividido, tudo é muito organizado, não é muito bem como muitos pensam. É tudo muito organizado, debaixo de autoridade, etc. Então, a questão é a gente focar o versículo. Olha só. Pois a nossa luta. Quer dizer, queira o cristão ou não, existe uma luta, existe um inimigo, existe uma obra a ser realizada que não é possível ser realizada de uma forma eficiente se o inimigo não for combatido. Ora, o que eu entendo aqui? Eu entendo que Jesus nos deu a oportunidade de nos juntarmos a Ele para combater o mal. Não é que Jesus não possa fazer isso sozinho.
no estalo, já ganhou sozinho, ele venceu o mal. Mas para que a igreja dele se envolva, tenha interesse, mostre o seu interesse em combater. É certo que a maioria do povo de Deus, ele quer sossego, ele quer paz, ele quer prosperidade, quer coisas para este mundo. Mas o fato é que existe uma guerra, né? E que nós fomos impulsionados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, capacitados pelo Senhor para fazer essa obra. Agora, combater, né? Pois a nossa luta, nosso trabalho, espiritualmente falando, é combater as trevas. O que é que produz o mal no mundo, se não o diabo? O que é que faz com que os homens sejam enganados? O que é que faz com que as pessoas sejam seduzidas, se não for o maligno? É ele que faz isso. Então, nós, como igreja do Senhor, e levando em consideração a palavra que o Senhor Jesus disse, eu vim para destruir as obras do maligno, e nós temos que fazer a mesma coisa, somos discípulos dele. Então, nós estamos aqui para destruir as obras do maligno. Em que ponto? Bem, a obra que ele construiu nas pessoas, mas também a obra que ele está fazendo, os projetos que ele está trabalhando para trazer o mal para o ser humano. O ser humano é amado por Deus, então ele pega e atinge o ser humano, uma forma de procurar atingir o Senhor, né? Mas nós fomos levantados, nós temos esse trabalho de combater, de lutar contra esses inimigos nas regiões celestiais. Não vamos entrar em outras, vamos dizer assim, em detalhes, uma vez que eu procuro ficar dentro da instrução que recebi, né, de ministrar em 15 minutos. Agora, o que diz? Se eu leio este verso, o que me vem ao coração? Eu preciso combater. É uma necessidade, como servo do Senhor, que eu exerça este combate. Pois o poder me foi dado. É a mesma coisa que eu falei recentemente na igreja. Eu posso ter uma Porsche, mas se ela não tiver gasolina, ela não anda. Então, o Senhor me deu uma Porsche, vamos dizer assim, para eu andar, mas eu não abasteço de combustível. Então, eu tenho essa responsabilidade, a igreja do Senhor tem essa responsabilidade. Por que o inimigo avançou tanto? Porque nós, a igreja do Senhor, não estamos todos combatendo. Ora, quando eu vou para um combate, eu não vou simplesmente com a roupa, com a camiseta, não vou assim. Eu preciso de armas. Eu preciso estar aparelhado para poder lutar e vencer, né? Aí, vamos lá, um juiz, ele usa a caneta. Para quê? Para exercer o seu trabalho. Um soldado usa a espada. E a igreja? O que ela usa como armas? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, diz: Pois, embora vivamos como homens, Paulo falando, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo, ele está, quer dizer, é a palavra do Senhor dizendo que a igreja do Senhor tem armas. Então, o juiz usa a caneta, o soldado usa a espada, do modo simples. Agora, e a igreja usa o quê? Que armas ela vai lutar? Então, olha só. As armas de que Paulo estava se referindo são a palavra de Deus. Essa é a maior arma. E aí, quando nós entramos nisto, nós temos que refletir qual é o tempo
que eu me envolvo com a palavra para gerar em mim a fé necessária para eu fazer a vontade de Deus, para que o inimigo não avance. O Espírito Santo. A igreja que não é conduzida pelo Espírito Santo, como tem situações em que determinados lugares não são conduzidos pelo Espírito Santo, não é igreja, não vai fazer a vontade de Deus, porque para fazer a obra do Senhor, o Espírito precisa estar conduzindo, né? O sangue de Jesus como proteção, como purificação, a fé, tudo isso são armas. A fé que é gerada pela palavra. A palavra, nós vamos lendo a palavra, e essa palavra vai gerando em nós um poder, porque ela é espírito e vida. Então, ela vai gerando em nós poder. Eu tenho dito à igreja que, quando oramos, mas oramos para valer, né? A oração, ela produz um outro caráter, o caráter de Deus na nossa vida. Ela vai transformando a nossa forma de entender, né, daquilo que se faz necessário para realizar a obra de Deus. Então, a fé, a oração, o jejum, a armadura de Deus, a confissão e o arrependimento pelos nossos pecados. Estas são as armas. Então, por isso que eu digo, com toda a tranquilidade, de que não é toda a igreja do Senhor, infelizmente. Porque se nós pegarmos capítulo 47 de Ezequiel, fala a respeito do rio que sai do templo em Jerusalém, e ele vai, quer dizer, inicialmente a pessoa começa a caminhar, e ali tem apenas até os seus artelhos. Então, vamos dizer assim, ele caminha com muita facilidade, e a palavra não tem tanto poder sobre a vida dele. E ele vai crescendo, etc., até chegar ao ponto em que a palavra, né, o Espírito Santo, produz nele uma força tamanha que ele não é mais conduzido pelo seu corpo, pela sua vontade. O próprio Espírito, a própria palavra o conduz. Então, isto mostra as fases do crescimento do povo de Deus. Por isso que eu falo com toda certeza de que não é toda a igreja, mas nós estamos aqui para quê? Para que a igreja seja despertada para buscar este poder, buscar esta glória, né? Para poder exercer a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Ora, Jesus, nós temos Efésios 4:8, diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em Colossenses 2:15 diz: desprezando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e dela triunfou em si mesmo. Então, eu li estes versos por quê? Será que Jesus, que fez toda essa obra, teve todo o trabalho, todo o sacrifício para poder expor as potestades à vergonha, entregaria este poder à igreja, ou desprezaria, ou ele simplesmente deixaria que este trabalho se tornasse em nada, fosse perdido? De forma nenhuma. Então, ele deu poder à igreja. A igreja tem um poder tremendo, né? Ela pode mudar as situações. Às vezes, pode a pessoa ter um pouquinho de dificuldade, mas eu quero te dizer o seguinte: os profetas profetizavam determinadas coisas, como Jeremias, para edificação ou para destruição, segundo aquilo que Deus ordenava. Então, existe poder. Em outro lugar, nós temos outra situação em que o Senhor, irado com o seu povo, manda, né, o mal vir. E ele fica buscando, olha como é que Deus é uma coisa tremenda. Ele fica esperando que alguém busque, interceda para que ele desvie o mal. Então, tudo isto mostra que nós temos este poder. Através da oração, através da palavra, gerando a fé, né, buscando crescer
na fé, porque sem fé é a Porsche sem gasolina, né? Não vai dar em nada. Então, a igreja ela tem o poder de decretar a palavra de Deus, né? Fazer decretos fundamentados na sua palavra, anulando projetos malignos, se unindo com Deus para que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, não seja quebrada. Então, recentemente falamos acerca dos dons, dos talentos que o Senhor distribuiu, mas quando ele veio, ele queria não apenas o que deixou, mas queria que houvesse multiplicado, que a pessoa tivesse algo bem maior adquirido com o seu esforço. Então, a igreja do Senhor, o Senhor pega todos. Agora, precisamos crescer. É necessário empenho. Não há como alcançar estas coisas sem um trabalho da nossa parte e um trabalho da parte de Deus, porque é ele vendo a nossa vontade, o nosso esforço, ele vai abençoar e vai fazer crescer. Ele não vai nos deixar sem resposta. Então, se queremos fazer a vontade do Senhor, se estamos nos esforçando, a gente precisa lembrar que o Senhor é o manancial. É impossível que o ser humano diga que saiba a Bíblia. Não sabe. Ninguém sabe. Pode ser que na multiforme graça da igreja, ou seja, em toda a igreja, haja o conhecimento neste, naquele outro, para que, juntando todo esse conhecimento, possamos chegar na profundidade da palavra. Mas temos muito que buscar. O manancial sempre terá uma riqueza para que nós possamos ser saciados, alegrados. Não, olha, é impressionante a riqueza que existe na palavra. A palavra, ela diz, o sábio, ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Antigo e Novo Testamento. Tira riquezas. A palavra de Deus é uma riqueza tremenda. Então, se faz necessário que nós vamos dizer assim, lhe demos o devido valor. É Deus falando, é Deus nos aconselhando, é Deus nos falando, vai, filho, que eu estou contigo. Toma aí, olha, é teu, eu te dou. É a mesma coisa que dizer que fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas não tomamos posse. Por quê? Porque falta a fé. E a fé falta porque não temos palavra. Então, a necessidade de valorizarmos a palavra do Senhor, porque a pessoa fala, eu recebi a Jesus. Só que Jesus é a palavra. Se eu não recebo a palavra, se eu não conheço a palavra, eu não conheço o caminho, eu não conheço aquilo que o Senhor quer de mim. Então, queridos, o que digo para encerrar, meu tempo já foi, busque se aprofundar, se enraizar. O tesouro não está na face da terra. O tesouro está nas profundezas da terra. Nós vamos encontrar o tesouro, maravilhoso tesouro do Senhor, nos aprofundando, criando raízes, seguindo os seus ensinamentos. Amém? Deus abençoe a todos, uma alegria mais poder estar aqui, e que o Senhor Deus possa usar esta palavra, esta pequena meditação, para te alegrar, para te impulsionar, despertar a entender o seguinte: tem muito no manancial para cada um de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.